Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Universidade da Química e hoje nós vamos iniciar uma série nova aqui no canal que é tudo sobre titulação, onde eu vou discutir com vocês os vários tipos de titulações e que informações nós podemos extrair a partir da titulação. Mas o que é uma titulação? Uma titulação é um método analítico clássico de aspecto quantitativo. Isso significa que com a titulação a gente não apenas determina a amostra que nós estamos trabalhando, mas principalmente nós quantificamos essa amostra, ou seja, encontramos a concentração dessa amostra que nós chamamos de analito. Além disso, é considerado um método clássico. O método não clássico é aquele método que utiliza um aparato, utiliza um instrumento, são os utilizados na análise instrumental. Ali a gente vai conseguir obter um determinado parâmetro, um determinado valor, um determinado espectro, e a partir desse parâmetro, desse valor, desse espectro, a gente consegue determinar a concentração. Os métodos clássicos utilizam reações químicas, utilizam vidrarias simples, como é o caso da titulação. E essa é uma técnica muito importante. Embora hoje ela já tenha sido muito modernizada, temos tituladores automáticos, enfim, é uma técnica ainda muito utilizada mesmo em sua forma básica. Por exemplo, você deve fazer um curso de Química Analítica 2 e praticamente o curso todo vai ser sobre titulação. Além disso, nós podemos chamar a atenção que a titulação ela se enquadra em um conjunto de técnicas analíticas chamada de volumetria. Isso significa que a principal informação que eu obtenho através da titulação é o volume do titulante. E a partir do volume do titulante eu consigo determinar a concentração do analito. Então, para quem nunca fez uma titulação, a sua forma clássica requer basicamente duas vidrarias. Uma delas é um frasco de Erlenmeyer, onde aqui nós vamos colocar uma concentração que tem o nosso analito. O analito é a espécie desconhecida a qual eu quero determinar a sua concentração. E eu vou utilizar uma bureta, obviamente isso aqui vai estar preso em um suporte. Essa bureta é uma vidraria onde aqui nós temos uma torneira e ela é graduada. Aqui eu vou colocar um volume conhecido do titulante. O titulante então é aquela espécie onde eu conheço a concentração e ela vai estar presente na bureta. Uma vez então que eu conheço a concentração do titulante, eu vou permitir então que ele caia gota a gota no frasco com Erlenmeyer até chegar a um determinado ponto que eu chamo de ponto final da titulação. Depois a gente vai discutir sobre esse ponto final. Uma vez então que eu atingir o ponto final, eu vou fazer a leitura do volume gasto na bureta e a partir daí eu consigo determinar a concentração do analito. Como que eu faço isso? Bom, isso nós veremos mais na frente. Mas por hora, caso você nunca tenha visto uma titulação ocorrer, eu peguei esse vídeo aqui no YouTube, foi desse canal. Eu vou deixar o link na descrição, mas o link já é esse daqui. E aqui nós vemos o experimento de uma titulação muito bem feita, aliás. Aqui nós temos um frasco de Erlenmeyer, aqui nós conseguimos perceber a ponta da bureta e a solução está sendo vertida para o Erlenmeyer. Notem que o aluno, o professor, enfim, a pessoa que está titulando, ele agita o Erlenmeyer de forma contínua. Eu costumo brincar que quando eu fiz a Analítica 2, eu acabei pegando esse hábito. Então, sempre que eu pegava um copo, por exemplo, no bebedouro, e abria a torneira, eu ficava balançando o copo, porque foi o período todo agitando o Erlenmeyer. Então, notem também ao longo do vídeo que a cor da solução vai mudar. Essa mudança da coloração significa que o ponto final foi atingido. Então, vejam aí, percebam que ele está agitando e notem que já existe uma certa mudança de cor quando a solução de titulante encosta na solução do analito. Ele já percebendo então que o ponto final está ficando próximo, então ele reduz o gotejamento para ser de gota em gota. Notem que a partir de agora, a cor da solução muda e ela permanece dessa forma. É um rosa bem clarinho. O indicador nesse caso é a fenolftaleína. Não pode ser uma coloração intensa, tem que ser uma coloração bem clara, quase transparente mesmo. Quando isso acontece, significa, portanto, que atingiu-se o ponto final da solução e a partir do volume gasto de titulante na bureta, a gente consegue determinar a concentração do analito. Essa titulação é a chamada titulação ácido-base e ela representa apenas um dos tipos de titulação que nós temos. Numa titulação ácido-base, eu consigo determinar a concentração do analito, mas eu consigo uma outra informação. Eu consigo ver como que o pH da solução aqui no Erlenmeyer varia de acordo com o volume de titulante adicionado.
Então, conforme eu vou adicionando o titulante, o pH varia, ou ele pode aumentar ou pode diminuir, dependendo se o titulante for ácido ou uma base. E a titulação ácido-base, ela tem como principal fundamento o fato de que no ponto de equilíbrio, chamado ponto de equilíbrio, quando a reação acaba, o número de mols de H3 ou mais é igual ao número de mols de OH-. A reação, portanto, acabaria quando eu chego nessa igualdade. O número de mols de H3 ou mais é igual ao número de mols de OH-. Esse ponto específico nós chamamos de ponto de equilíbrio ou ponto de equivalência. Ele é diferente do ponto final. O ponto final é aquele ponto que eu enxergo, aquele ponto onde o indicador, por exemplo, muda de cor. A fenolftaleína, por exemplo, passa de incolor para rosa bem claro. Aquele é o ponto final. Não necessariamente isso corresponde ao ponto de equivalência. E nós teremos uma aula só para discutir essa diferença entre ponto final, ponto de equivalência, indicador. Mas por hora, tenho em mente que eu termino a minha análise quando atinjo o ponto de equivalência. Quando eu tenho certeza de que cheguei no ponto de equivalência, chegar no ponto de equivalência significa saber o volume de titulante necessário para que essa igualdade seja estabelecida. Quando eu chego nesse ponto, eu consigo determinar a concentração do meu analito. Com base nisso, nós podemos avançar então e fazer um exercício para que deixe isso bem claro. Vamos ver aqui então uma titulação específica, que é uma titulação de ácido forte. As letras maiúsculas são para fortes, então ácido forte com uma base forte. Poderia ser o contrário, poderia ser uma base forte com ácido forte, poderia ser a titulação de um ácido fraco com uma base forte, ou de uma base fraca com ácido forte, enfim. Mas nós vamos ver especificamente na aula de hoje uma titulação de um ácido forte com uma base forte. Esse exercício, na verdade, ele vai nos mostrar como que o pH varia com a adição de volume do titulante. Então, considere a titulação de 50 ml de solução HCl 0,1 mol por litro com uma solução de NaOH 0,1 mol por litro. Calcule o pH inicial e, após a adição de 25 ml, 50 ml e 100 ml, construa a curva de titulação. Então tem bastante coisa para a gente fazer. O vídeo deve se estender bastante, mas eu recomendo que você fique caso tenha alguma dúvida a respeito de titulação. Isso vai esclarecer bastante as coisas e vai ser uma aula fundamental para as aulas posteriores. Bom, esse aqui é um caso onde eu não preciso determinar a concentração, porque o meu analito, que é o HCl, já tem a concentração conhecida. O que eu quero saber, na verdade, é como que o pH ele varia de acordo com a adição de titulante. Então nós temos o analito, a solução de HCl, um volume específico de 50 ml, e como titulante nós temos NaOH 0,1 mol por litro, nesse caso é a mesma concentração do analito. Eu tenho que determinar o pH inicial, ou seja, quando eu não adicionei nada de titulante, eu tenho apenas o analito presente no Erlenmeyer, e depois com a adição de 25 ml, 50 ml, 100 ml, então eu tenho mais outros 3 pontos para calcular, e ainda preciso fazer a curva de titulação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes de começar o exercício, a gente vai ter que dividir esse exercício em algumas etapas. Quando a gente faz qualquer cálculo envolvendo a titulação, nós podemos dividir em 4 etapas. A primeira etapa é o ponto inicial, onde ali no Erlenmeyer tem apenas o analito, não tem nada do titulante. Os cálculos ali serão cálculos específicos. Depois a gente vai fazer o cálculo para a região antes do ponto de equivalência. Esses cálculos são um pouco diferentes e eles serão próprios para qualquer ponto antes do ponto de equivalência. No ponto de equivalência, nós temos um outro tipo de cálculo e após o ponto de equivalência, nós temos um outro tipo de cálculo. Então, na verdade, nós temos 4 pontos, 4 conjuntos de cálculos, na verdade, a serem trabalhados. O ponto inicial, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Então, vamos começar lá no ponto inicial, onde eu tenho apenas a solução de HCl. São 50 ml de uma solução 0,1 mol por litro de HCl. Bom, quando eu tenho apenas HCl em água, a reação que ocorre é essa. É a ionização do HCl. Nós temos HCl mais água formando H3O+, mais Cl-. Como o HCl é um ácido forte, nós podemos considerar que todo HCl está na sua forma ionizada, ou seja, na forma de H3O+, e Cl-. Isso significa que o número de mols de H3O+, presentes ali na solução
é o mesmo número de mols de HCl, porque eu assumo que um ácido forte está completamente ionizado. Então a gente pode escrever que a concentração analítica do HCl, o que é concentração analítica? É aquela concentração da substância que eu fiz a solução. Nesse caso, a concentração analítica do HCl é esse 0,1 mol por litro. Ela é igual à concentração de H3O+. A concentração de H3O+, é a concentração no equilíbrio. Eu represento entre colchetes. Como HCl é um ácido forte e o número de mols de HCl se convertem completamente em H3O+, e Cl-, eu posso dizer que a concentração analítica do HCl é igual à concentração do H3O+, mas isso só vale porque eu tenho um ácido forte. Veremos que se o ácido fosse fraco, isso daqui não seria válido. Bom, então se a concentração analítica do HCl é igual à concentração do H3O+, isso significa que a concentração de H3O+, no ponto inicial, é 0,1 mol por litro. E a partir daqui a gente consegue determinar o pH do ponto inicial. O pH do ponto inicial vai ser menos log de 0,1 e, portanto, o pH é 1. Nós partimos, então, de uma solução com o pH 1. Então, esse aqui é o primeiro ponto calculado, é o ponto inicial. Antes de avançarmos para a região antes do ponto de equivalência, a gente precisa saber previamente qual é o ponto de equivalência. Eu preciso calcular o pH para 25 ml, 50 ml e 100 ml. Como que eu determino o ponto de equivalência? Bom, isso não é fácil. O ponto de equivalência, ou o ponto de equilíbrio, é determinado quando o número de mols de H3O+ é igual ao número de mols de OH-. Eu posso escrever o número de mols com essa expressão: concentração de H3O+ vezes o volume de H3O+. Isso aqui vem da expressão da concentração molar. A concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então a gente pode determinar o número de mols pelo produto concentração-volume. Então nós temos aqui a concentração de H3O+ vezes o volume de H3O+, igual à concentração do OH-, volume de OH-. Na prática, dessas 4 variáveis, eu conheço 3. Eu conheço a concentração de H3O+, que é a concentração analítica do HCl, afinal ele é um ácido forte. Eu tenho o volume de H3O+, que é o volume de solução presente no Erlenmeyer. Eu conheço a concentração do titulante, eu conheço a concentração do OH-. Eu só preciso saber qual é o volume de OH-, tal que essa igualdade seja satisfeita. Que nesse caso é muito fácil. Nós temos a concentração do H3O+, que é a concentração analítica do HCl, 0,1. O volume de H3O+ é 50 ml, a concentração do OH- é 0,1, portanto, o volume do OH-, o volume do ponto de equilíbrio, o volume do ponto de equivalência é obrigatoriamente 50 ml. Então, na verdade, dos 3 pontos que eu tenho para calcular, 50 ml é o meu ponto de equilíbrio, ou meu ponto de equivalência, 25 ml é antes do ponto de equilíbrio e 100 ml é após o ponto de equilíbrio. Então, agora vamos partir para a conta antes do ponto de equilíbrio. Antes do ponto de equilíbrio significa que eu comecei a adicionar NaOH no meu Erlenmeyer, só que ainda não foi completamente neutralizado. O número de mols de H3O+ não é igual ao número de mols de OH-. Na verdade, como no meu Erlenmeyer eu tenho H3O+, eu estou adicionando gota a gota OH-, antes do ponto de equilíbrio, para uma titulação ácido-base, especificamente de um ácido forte, utilizando uma base forte, nós podemos escrever que o número de mols de H3O+ é maior do que o número de mols de OH-, isso antes do ponto de equilíbrio. Muito bem, as reações envolvidas nesse caso. Nós temos a dissociação do HCl em água, aliás, a ionização do HCl em água, formando H3O+ e Cl-. A outra reação que eu tenho é a neutralização do HCl. Conforme eu adiciono um mol de OH-, ele acaba capturando um mol de H3O+, e gera-se, portanto, 2 mols de água. Ou, se preferirem, de uma forma simplificada, um mol de OH- captura um mol de H+, e forma um mol de água. Então, eu posso dizer que em um determinado volume adicionado de titulante antes do ponto de equilíbrio, o número de mols de H3O+ real, o número de mols efetivo de H3O+, é o que eu adicionei de H3O+ inicialmente, que estava dentro ali do meu frasco de Erlenmeyer, aquele 50 ml de uma solução 0,1 mol por litro, menos a quantidade de mols de OH- que eu adicionei, porque cada mol de OH- captura um mol de H3O+. Ficou claro isso?
Por que eu estou determinando o número de mols efetivo de H3O+? Porque eu quero saber o pH exatamente nesse ponto. O pH, nesse caso específico, quando eu adiciono 25 ml de OH-. Então vamos à conta. Eu posso dizer que a concentração de H3O+, vai ser igual à quantidade específica de H3O+, nesse ponto, 25 ml, dividido pelo volume total. Então, como a concentração, o número de mols pelo volume, eu tenho que levar em conta o volume total. Aquilo que eu adicionei, os 50 ml, mais o que foi adicionado através da titulação, ou seja, o volume do titulante que foi adicionado ao volume do analito. Então, a partir daqui, eu ainda posso escrever que a concentração de H3O+ é igual o número de mols de H3O+, menos o número de mols de OH-, eu substituí essa expressão aqui, dividido pelo volume de H3O+, o volume do analito, mais o volume de OH- adicionado. Esse volume de OH- adicionado eu leio através da bureta. E além disso, nós podemos dizer que o número de mols, seja do H3O+, seja do OH-, é igual à concentração vezes o volume. Porque eu não tenho diretamente o número de mols, mas eu tenho a concentração e eu tenho o volume. Eu tenho a concentração do H3O+, eu tenho o volume do H3O+, eu tenho a concentração do OH- e aqui o volume do OH- é o volume nesse ponto específico, nesse caso, 25 ml. Agora é só jogar esses valores aqui. Nós temos então que a concentração de H3O+ vai ser 0,1 vezes 50, menos 0,1 vezes 25, os 25 ml, porque eu quero saber exatamente nesse ponto, dividido pelo volume total, que são os 50 ml já presentes no frasco de Erlenmeyer, mais os 25 que foram adicionados durante a titulação. Fazendo essa conta, nós temos como concentração de H3O+, 3,33 vezes 10 a menos 2 mol por litro. O pH, nesse caso, vai ser 1,48. Então, é essa forma que nós fazemos a conta do pH, o cálculo do pH, para qualquer ponto antes do ponto de equivalência. Então, eu posso fazer isso para 5 ml, para 15 ml, para 30 ml, para 40 ml, e é só jogar então isso daqui em uma planilha do Excel ou na calculadora, enfim, em um algoritmo onde eu substituo apenas o volume do titulante. Para 5 ml, aqui ao invés de usar 25, eu vou utilizar 5, e aqui eu vou utilizar 5. Para 40 ml, aqui eu vou utilizar 40, e aqui eu vou utilizar 40. Então eu fiz a conta desses vários pontos antes do ponto de equivalência, e nós temos esses valores de pH. Percebam que o pH, pelo menos até 45, ele varia muito pouco. Ele sai de 1,09 com 5 ml, na verdade ele parte de 1 com 0 de titulante. Então com 5 ml ele vai para 1,09 e ele vai aumentando até 2,28 até 45 ml. Então com 40 ml de titulante ele acaba aumentando bem pouco, né? Ele dobra praticamente utilizando 40 ml de titulante. Agora, aqui de 45 para 49,9, ele praticamente dobra com apenas 4,9 ml. Então percebemos um salto um tanto quanto brusco do pH aqui em 49,9, que é bem próximo do ponto de equilíbrio. Mas vamos deixar isso aqui de lado, vamos voltar de novo nesses números, mas percebam que o aumento é muito leve, pelo menos até 45 ml, e depois discutiremos isso. Agora vamos calcular o pH no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, nós temos que o número de mols de H3O+ é igual ao número de mols de OH-, e o número de mols de H3O+ e OH- a gente consegue determinar através da concentração e do volume. Só que no ponto de equilíbrio, a única reação que nós temos é a reação de neutralização. O ácido ele não vai estar mais se ionizando, porque na verdade ele foi todo consumido pelo OH-. Nós temos então, na verdade, que no ponto de equilíbrio, todo HCl reagiu com todo NaOH, temos apenas uma solução de NaCl. E aqui vale uma informação muito importante, válida apenas para titulações de ácidos fortes e bases fortes. Nós temos, nesse caso, uma solução de NaCl, e o NaCl não hidrolisa. Isso significa que o sal ele não está alterando o pH. Isso significa também que toda a concentração que nós temos de H3O+ e de OH- é proveniente apenas da água. Por quê? Porque o número de mols de H3O+ e OH- do ácido e da base é igual, estão neutralizados. O sal não hidrolisa, o sal não gera
OH- nem H3O+. Então, todo OH- e todo H3O+ que nós temos é o que vem proveniente da autoprotólise da água. E, portanto, a gente pode dizer que a concentração de H3O+ é igual à concentração do OH- vindos da água. Notem também que eu estou desprezando a força iônica e que eu não estou levando em conta as atividades. Na prática, dependendo do tipo de experimento que eu esteja fazendo, eu tenho que levar em conta a força iônica, do contrário, os meus resultados são furados. Nós não vamos fazer isso aqui, nós vamos levar em conta essa situação ideal. E nessa situação ideal, a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-. Portanto, nós podemos determinar a concentração de H3O+ através do Kw. Kw é igual a H3O+ vezes OH-. Como H3O+ é igual ao OH-, nesse caso, nós podemos dizer que H3O+ ao quadrado é igual a 10 a menos 14, que é o Kw da água em situação ideal, desprezando a força iônica. Isso nos dá, portanto, que a concentração do H3O+ é igual a raiz de 10 a menos 14, vai nos dar 10 a menos 7, o pH, portanto, é 7. Então, se nós estivermos trabalhando com a titulação de um ácido forte, utilizando uma base forte ou vice-versa, no ponto de equilíbrio, desprezando a força iônica, a concentração de H3O+ e OH- é igual, porque essas concentrações vêm apenas da água, vêm da autoionização, da autoprotólise da água. Então, em uma titulação de ácido forte e base forte, no ponto de equilíbrio, o pH sempre será 7, desprezando, obviamente, a força iônica. Apenas por questões de curiosidade, nós temos agora, no ponto de equilíbrio, uma solução de NaCl, então nós podemos determinar a concentração do sal. Nós podemos dizer que a concentração de Na+ é igual a de Cl-, afinal tem uma estequiometria 1:1, e além disso nós podemos dizer que a concentração de Cl- é igual ao número de mols de Cl- dividido pelo volume total. O número de mols de Cl- é o mesmo número de mols de HCl. Todo ele veio a partir do HCl e ele é proveniente de um ácido forte. Então nós podemos dizer que o número de mols de cloreto de Cl- é igual à concentração analítica do HCl vezes o volume de HCl dividido pelo volume total. Jogando aqui os valores, temos que a concentração do HCl é 0,1, o volume inicial do HCl é 50 ml, o volume total nesse ponto são 100 ml, 50 presente no analito, 50 que foram utilizados para titular. Fazendo essa conta, a concentração do Cl-, que é a concentração do NaCl, é 0,05 mol por litro. Mas isso aqui é uma informação extra. Nós já calculamos, então, o pH no ponto inicial, antes do ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio, e agora nós vamos calcular o pH após o ponto de equilíbrio. Após o ponto de equilíbrio, o meu Erlenmeyer tem apenas uma solução de NaCl, que acaba não alterando em nada o pH. Então, a cada gota de NaOH que cai no Erlenmeyer, na verdade, eu estou adicionando uma solução de NaOH, levando em conta, obviamente, o volume de diluição. Então, nós podemos dizer que, após o ponto de equilíbrio, o número de mols de H3O+ é menor do que o número de mols de OH-. Na verdade, a gente pode até desprezar o número de mols de H3O+. Só que vamos levar ele em conta para, em termos de conta, em termos de cálculo, aliás, isso vai ficar mais claro. Bom, nós podemos dizer que as reações presentes ali são a reação de neutralização, que já ocorreu completamente, e a solução de NaOH que está sendo adicionada, tendo, portanto, a dissociação de OH-. Nós podemos dizer também que o número de mols de NaOH que foi adicionado após o ponto de equilíbrio é igual ao número de mols de OH-. Só que, para facilitar a nossa vida, nós vamos dizer que o número de mols efetivo de OH- é igual ao número de mols de OH- total, ali, por exemplo, em 100 ml, menos o número de mols de H3O+ originais ali na solução. Imagine, por exemplo, que eu esteja fazendo uma titulação em que eu utilize de forma direta os 100 ml. Então, eu posso dizer que após 100 ml titulante sendo adicionado, o número de mols de OH- de fato que eu tenho ali é o número de mols de OH- que eu adicionei menos a quantidade de H3O+ presente no analito. Isso vai nos dar, portanto, que a concentração de OH- após o ponto de equilíbrio é o número efetivo de mols de OH- dividido pelo volume total. Então, eu posso dizer que a concentração do OH- é igual ao número de mols de OH- que eu adicionei quando coloquei, por exemplo, 100 ml,
menos o número de mols inicial de H3O+, presente em 50 ml do ananito. E o volume total é o volume de H3O+, mais o volume de OH-. Nós podemos achar o número de mols pelo produto concentração-volume. Eu conheço a concentração do OH-, conheço o volume do OH- que eu estou adicionando, conheço a concentração do H3O+, o volume do H3O+, e aqui nós temos o volume total, o volume de H3O+, e o volume do OH-. Ao jogar então os valores aqui, nós temos que a concentração do OH- é igual a 0,1 vezes 100 ml, que é o volume do OH-, menos 0,1 vezes 50 dividido por 150. Isso nos dá que a concentração do OH- é 3,33 vezes 10 a menos 2. O menos log disso nos dá o pOH. O pOH é 1,48. O pH, portanto, vai ser 14 menos 1,48. O pH após 100 ml titulante ser adicionado é 12,52. E essa é a forma como nós calculamos o pH para qualquer ponto após o ponto de equilíbrio, quando nós temos uma titulação ácido forte, base forte. Basta substituir aqui no volume do OH- pelo volume acima de 50 ml. Eu tenho aqui alguns valores a partir de 50,1 indo até 95. Então, em 50,1 nós temos 9,99 e depois esse valor aqui aumenta, porque eu tenho agora apenas o OH- e, portanto, o meio está básico, indo até 12,49 com 95 ml. Com 100 ml, 12,52. Então, agora que a gente já sabe como se calcula o pH no ponto inicial, antes do ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio e após o ponto de equilíbrio, a gente pode dar uma olhada em todos esses valores. Temos aqui uma tabela completa com o pH indo de 5 ml até 95. Faltou, nesse caso, os extremos. Seria o volume 0 e o volume 100. Notem que até 49,9 o pH aqui em vermelho vai de 1,09, aliás, até 2,28. Agora, esses três pontos, 49,9, que é bem próximo ao ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio e um pouco após o ponto de equilíbrio, 50,1, nós temos aqui uma variação grande do pH. Ele sai de 4, passando para 7 e indo para 10, praticamente, né? E após isso, o pH fica lá em cima, na faixa de 11, indo até 12,5, 12,52. Isso faz com que a curva de titulação, ou seja, uma curva onde nós temos o pH variando em função do volume, tenha esse formato. Aqui na região inicial, antes do ponto de equivalência, nós temos um aumento bem leve do pH. Primeiro que o pH vai estar baixo porque eu tenho mais ácido, mais H3O+, do que o OH-. Então é natural que o pH fique lá embaixo. Porém, próximo do ponto de equivalência, próximo do ponto de equilíbrio, nós temos um salto muito abrupto. O ponto de equilíbrio, por exemplo, está aqui e a adição de apenas 0,1 ml aumenta muito o pH nesse caso. E após o ponto de equilíbrio, nós temos o pH de novo aumentando nesse caso, mas aumentando de uma forma bem lenta. Note que agora o pH está lá em cima porque eu tenho apenas uma solução de OH-. Esses três pontos são os pontos próximos do ponto de equilíbrio, onde a variação do pH é uma variação muito abrupta. Isso daqui, esse padrão de curva, nós chamamos de sigmoide. E não temos uma equação que descreva toda essa curva. Na verdade, nós temos equações que descrevem esse pedaço e esse outro pedaço. E isso aqui é muito interessante quando a gente vai neutralizar alguma coisa no laboratório. Isso é uma tarefa bem chata. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma quantidade de HCl e eu adiciono NaOH. Então eu coloco um pouco de NaOH, agito, meço com o papel indicador e o pH não aumenta tanto, porque vai estar nessa faixa. Eu adiciono um pouco de NaOH, adiciono um pouco de NaOH, adiciono um pouco de NaOH, o pH está lá embaixo. Aí de repente eu fico revoltado com aquilo, coloco um pouco a mais de NaOH. Aí de repente o pH está lá em cima, está em torno de 12. Isso porque eu passei dessa faixa, que é uma faixa muito tênue, uma faixa muito específica. E o que vai me dizer que eu atingi o pH 7, que eu atingi o ponto de equilíbrio, é o uso de um indicador adequado. Mas isso nós veremos em aulas à frente. Então eu espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Essa é a primeira aula da série Tudo sobre Titulação. Nós iremos falar de outras titulações posteriormente. Se vocês gostaram dessa aula, então, por favor, dê o seu like, compartilhe em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva
na Universidade da Química. Ah, e deixa eu fazer uma propaganda rápida. Caso vocês tenham alguma dúvida, principalmente na área de Química Geral de graduação, seja termodinâmica, equilíbrio químico, ligações químicas, propriedades periódicas, enfim, qualquer dúvida, eu ofereço a vocês a assinatura do meu curso de Química Geral. Ele está bem completo, tem cerca de 200 aulas. Eu tenho certeza que será muito útil, principalmente se você for um aluno de graduação ou se você for um candidato à seleção de mestrado, doutorado, concurso público. Eu vou deixar o link aqui na descrição, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Bom, então, muito obrigado e até a próxima do Universidade da Química.